A Rádio Deus Conosco apresenta Utilidades, um programa sobre assuntos que você já conhece, mas sempre é bom lembrar. Produção e apresentação, Lia Milhomes e Alberto Cabuz. Realização, Rádio Deus Conosco. Olá, que alegria estar de volta aqui aos microfones da Rádio Deus Conosco. Eu sou Ivete Moura, estamos ao vivo mais uma vez com o programa Utilidades. E hoje vamos trazer um assunto bem interessante. Estamos finalizando o mês de outubro e durante esse mês toda uma campanha foi feita com relação ao câncer de mama. Trabalhamos aqui a questão do Outubro Rosa entre as mulheres, essa campanha que tem trazido tanta informação e feito uma reflexão mais profunda sobre a importância desse cuidado. Mas hoje nós vamos continuar nesse tema, só que um pouquinho diferente. E eu trouxe uma pessoa muito especial para conversar com a gente hoje, porque vamos falar de algo, pelo menos para mim, eu não sei para você, novo. Você já ouviu falar em Outubro Rosa Pet? Pois é. Hoje nós temos aqui a alegria de receber a doutora Simona Sanches. Ela é veterinária da Clínica Sanches e Ferri Veterinária e ela vai conversar um pouquinho conosco aqui sobre o Outubro Rosa Pet. Simona, que bom receber você, seja bem-vinda, uma alegria ter você aqui conosco. Prazer, muito obrigada aí pela essa oportunidade de estar falando, da gente ter esse bate-papo. Eu acho muito legal da parte de vocês terem essa ideia. Na realidade, o Outubro Rosa Pet, ele já vem há alguns anos, né? Que a gente, junto com o CRMV, tudo, está fazendo essa conscientização também aí em relação aos nossos pets, né? As gatas e as cadelinhas. Sim, e são, na verdade, aqueles animais que estão pertinho da gente, não é? Sim, E sim. aí, Hoje eles ocupam lugar na casa como filhos, né? São verdadeiros filhos. Então, a importância deles na vida hoje do tutor é muito importante. hoje já não é mais o dono, é o tutor. Tutor. E o que é que muda nessa relação, Simona? Hoje está assim, se a gente for falar para o lado científico, hoje já está provado por A mais B que a companhia do animal de estimação, um cão, um gato, melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Se a gente for ver aí os cães como aqueles pets que vão em hospitais para melhorar a vida desses pacientes, né? Pets que visitam asilos. Então, o cão hoje ele está suprindo uma necessidade de carinho, de atenção do ser humano, né? Então, aquela coisa de aquele animal que está ali junto com você, né? Aquele amor incondicional. Então, deixou de ser aquele cão de guarda, né? Além de ter, né? Verdade. E hoje as pessoas morando mais em apartamento, então também essa presença, né, trazendo a natureza, a amorosidade, e ocupando um espaço que muitas vezes a família já não ocupa mais. Então a gente vê idosos, né? Idosos com os seus animais de estimação, também crianças tendo esse convívio mais estreito, né? Isso tem acarretado, tem alguma relação com o câncer de mama ou algum tipo de patologia que o humano possa passar para o animal? Olha, assim, o câncer de mama sempre houve na espécie tanto felina como canina, né? Hoje em dia, a expectativa de vida dos animais está maior. Hoje você tem pacientes com 17, 18 anos, né? A própria vida de estresse, a nossa sociedade como um todo, né? Vamos assim dizer, também influencia nesses animais e a incidência
vamos dizer assim, aumentou, mas na realidade não é que aumentou, melhorou o diagnóstico, melhorou o tratamento, a conscientização do tutor de levar esse paciente para um atendimento médico, né? E uma coisa, Ivete, muito interessante, que as cadelinhas, elas são usadas como experimento não, assim dizer, muitas coisas que são usadas em seres humanos também são experimentadas primeiro nas cadelas, porque a biologia desses tumores, entre a mulher e a cadelinha, é muito parecida. Então, algumas drogas experimentais, elas são primeiro usadas nas cadelas, para depois, muitas vezes, vir para o lado, usando aí na mulher, né? Que bacana, e no caso, usando em benefício, né, para tratar elas e também, posteriormente, tratar as mulheres. Porque, assim, se a gente for ver, um ser humano, ele vive hoje em média 80 anos, vamos dizer, né? Uma cachorrinha, ela vai viver o quê? Com 12, 15 anos. Mas ela vai desenvolver esse câncer de mama, qual a idade média? É com 8 anos, 8, 9 anos. Então, você tem um tempo de experimento muito mais curto, tá? E, assim, do mesmo jeito que as mulheres têm problema com hormônios, os hormônios agem sobre esses tumores de mama, na cadela e na gata também. Por isso que falava-se muito, há uns anos atrás, da castração precoce. Só que hoje a gente já sabe, que a gente pode até abordar mais para frente, se você quiser, hoje já sabe que essa castração precoce não é bem assim como dizia-se antigamente, tá? Mas, realmente, os tumores têm uma importância muito grande aí, né, nas cadelas. A gente tem algumas coisas aqui, né? Estudos recentes apontam que os tumores mamários em cadelas correspondem a cerca de 50% de todos os tumores e são o mais comum entre elas. Já nas gatas, é o terceiro tipo mais comum, acometendo de 20% a 30% dessas fêmeas, sendo que mais de 80% é maligno. Em geral, animais mais velhos, com cerca de 10 anos de idade, e aqueles que foram castrados após numerosos cios possuem maiores incidências. É isso mesmo? Ou já existe algum estudo que traz números diferentes? Que eu saiba, até agora não foi feito um estudo epidemiológico mesmo, mais recente, de 10 anos para cá, para se estabelecer essa porcentagem. As coisas mudaram muito de 20 anos para cá, né? Então, a castração precoce, realizada antes do primeiro cio, fez com que as cadelas e as gatas não tivessem mais o câncer de mama. Quando você vai, por exemplo, para grandes centros como São Paulo, eu quando fui fazer estágio lá na oncologia, em São Paulo, praticamente o pessoal não tinha casuística de câncer de mama, porque a maioria dos cães e das gatas já eram castradas, diferente da nossa realidade aqui em Maceió, né? Que aqui o pessoal demorou um pouquinho para adaptar essa castração precoce, certo? Só que se descobriu que essa castração precoce, tá, antes do primeiro cio, estava predispondo as cadelas e as gatas a outros tipos de tumores. Tá? Então, hoje, essa visão mudou e mudou muito. Tá? Que outros tipos de tumores podem advir dessa castração precoce? Olha, são mais os tumores sanguíneos, vamos dizer, entre eles o linfoma, um tumor de pele também muito comum, o mastocitoma, né? Em raças de grande porte, osteosarcoma, que é o câncer ósseo. Então, hoje se preconiza o quê? Castrar entre o primeiro e o segundo cio, quando são de porte médio a pequeno, e quando é de porte grande, entre o segundo e o terceiro, tá? Assim, às vezes eu pego pacientes que vêm de canil ou vêm de fora, castrados, com menos de 4 meses, com 5 meses, né? Então, isso traz muito problema. Eu costumo falar que Deus fez as coisas perfeitas, é a gente que estraga, né? Então, os hormônios estão lá para alguma coisa. Então, é como você pegar uma criança de 10 anos e castrar a criança, né? Ela precisa do hormônio sexual para terminar o seu desenvolvimento. Então, o que está acontecendo? Castrando muito precocemente, estava predispondo os animais a cânceres muito piores, certo? Na fase adulta ou sênior já, tá?
E aí, entrando nessa questão do Outubro Rosa PET, em que consiste o Outubro Rosa PET? É informação? São exames? Em que consiste? Na realidade, o Outubro Rosa é como em relação, igual ao da mulher, vamos assim dizer, certo? Porque ele vem como uma informação. Tá? Do mesmo jeito que na mulher, o autoexame, o diagnóstico precoce, o tratamento precoce, você tem um excelente prognóstico, vamos até dizer de cura, na cadela e na gata é a mesma coisa. Tá? Então, aquele nódulo pequenininho que apareceu na mama, ele tem que ser investigado. Tá? E uma vantagem que a gente tem, por exemplo, do ser humano, é que a gente pode tirar a mama como um todo. A cadela, a gata, elas não vão ter o problema da estética. Então, uma cirurgia bem conduzida, com margens cirúrgicas amplas, você cura o paciente, tá? Naquele momento. Agora, se você deixar que esse tumor ele cresça, chegar a 3, 4 centímetros, ou muitas vezes com tumores que eu pegava antigamente, de 10, 15 centímetros, todo ulcerado, certo? Então, ali tem muito mais o que você fazer, né? E aí seria, nesse tratamento, o primeiro passo seria a cirurgia, já que não tem essa questão da estética, como no caso da mulher tem, ou vocês fazem primeiro um tratamento com remédios? Não. Por a gente não ter esse problema de estética, a gente parte para a cirurgia, tá? Porque diferente da mulher, na cadela e na gata, a ultrassonografia não é diagnóstica. A citologia aspirativa, que eu acho que a médica deve ter explicado, que enfia a agulhazinha e pega o material e vê numa lâmina, tá? Esse exame, para esse tipo de tumor, que é o tumor de mama, ele não é satisfatório, ele não é diagnóstico, tá? Então, muitas vezes, você perde tempo. E a gente também trabalha com um fator chamado dinheiro. Você perde tempo, onera o tutor, para no final de tudo você acabar tirando aquele nódulo, porque o histopatológico vai ser o definitivo. Aí, em vez de você tirar o nódulo, você tira a mama. Então, você tem um nódulo lá de 1 centímetro e você tira a mama toda. Você consegue tirar tecido sadio e ali, muitas vezes, você cura. Mesmo que aquele nódulo venha com um diagnóstico de 1 grau 3, indiferenciado, que são o máximo, né, vamos assim dizer. Então, você consegue, a partir desse exame, da cirurgia, por exemplo, conforme for, se está muito disseminado, aí sim a gente vai partir para quimioterapia. Hoje, você tem um consenso na literatura que é um guia para a gente de como a gente deve conduzir a terapêutica aí em relação a esses tumores de mamas, tanto na gata como na cadela. Entendi. E aí, com esse período de campanha, como é que é ensinado, por exemplo, aos tutores a descobrir, a perceber que a sua gata ou a sua cadela está com um probleminha ali na mama que precisa ser investigado? Como é que a gente pode perceber isso? Não é o autoexame, mas é o mesmo esquema. Eu acho que é o exame mais gostoso que o cachorro e a cadela e a gata vão querer. É deitar ela de barriguinha para cima e alisar a barriga, correndo toda ali a cadeia mamária, você palpando devagarzinho, porque tem que ser uma palpação bem delicada, porque às vezes você tem nódulos de 1 a 2 milímetros, né? Então você vai lá devagarzinho, palpando cada mama, tudo, e para notar esses nódulos. A partir do momento que você nota eles, aí você faz a intervenção. Tá? Aí, né, Ivete, vai como? Então, Tem um tempo específico, a partir de que idade? Ou esse é um procedimento que você deve fazer sempre? Como é, assim? A partir de 5, 6 anos é o ideal, tá? É o ideal. Mas eu acho assim, no momento que você está dando banho no paciente, né, no cachorro, está lá deitado no sofá de barrigona para cima, não tem como você não sentir ali. Então, na realidade, o exame mais minucioso, nessa fase adulta,
de 6, 7 anos, tá? E, assim, a castração precoce ajuda muito, realmente, o não aparecimento desses tumores, mas também não é 100%, tá? Você, mesmo que a cadelinha tenha sido castrada, ela pode desenvolver o câncer de mama. Entendi. Tá? E, assim, no caso das mulheres, a gente viu também que os homens também podem ter o câncer de mama, embora a incidência maior seja na mulher. No caso dos animais, também é a mesma coisa? Cachorro e gato também podem ter? Sim, tem relatos na literatura, certo? Mas são raríssimos, raríssimos. Tá? É mais fácil você ter outros tipos de tumores ali naquela região da glândula do que realmente um câncer de mama. É muito raro. Como também animais muito jovens, tá? É raro. Não é impossível, mas é raro. E a gente viu, você inclusive falou um pouco sobre isso, assim, a ocorrência de câncer em cadelas e em gatas é multifatorial. Como a gente pode prevenir? Existe uma forma? É alimentação? São os cuidados do ambiente? Olha, quem descobrir isso vai ficar rico, porque o câncer não tem como você... É multifatorial. Você tem genética, tá? Você tem alimentação, você tem o estresse, você tem a parte hormonal. É muito difícil de você falar. O pessoal fala muito, por causa da ração, né? A ração industrial causa câncer, por causa dos transgênicos, etc. Não, na realidade, não. Já está provado por A mais B que a ração industrial, uma boa ração, uma ração de boa marca, você vê, tem estudos que aumenta a expectativa de vida do paciente, certo? Então, assim, a alimentação, a gente não pode culpar só ela. Hoje, sabe-se que tem determinados tipos de câncer que é genético, tá? Por exemplo, eu amo perdidamente o Rottweiler, tá? Todos os meus morreram de câncer. É de praxe. Quem hoje quiser ter um Rottweiler, já fique ciente de que ele, a partir de 9 anos, o câncer vai bater à sua porta, certo? Porque é um cachorro muito predisposto, tá? Um câncer ósseo. Genética desse tipo de animal. Exatamente. Câncer de osso, câncer de articulação, que é o condrosarcoma, e também o câncer de mama, tá? Se você pegar outras raças, como o labrador também, o labrador é campeão de linfoma, tá? Então, você tem essas genéticas ali, tá? Junto com o estresse. Hoje, você tem problemas psiquiátricos. Eu acho que deveria ter psiquiatria em veterinária, porque tem cachorros, realmente, que eu olho, pacientes que eu falo assim, meu Deus, esse cachorro é esquizofrênico, ele é bipolar, porque eles estão assimilando, como esse contato tão íntimo com o tutor, o cão é muito sensitivo, ele sente a angústia, a solidão, e ele assimila isso, né? E muitas vezes o tutor, na maior da boa vontade, acaba fazendo com que o cão se torne um ser humano, e ele começa a ter um conflito de identidade. É a antropomorfização do cão, um negócio assim, mais ou menos. E a gente percebe isso, cães muito ansiosos, cães que se autotraumatizam, mordem a pata, enfim, você vê que o cão sofre emocionalmente, tá? E, assim, outra coisa que incide muito também em tumor de mama são os tumores de pele, tá? Os cânceres de sol, que muitas vezes você acha, é um câncer de mama, mas quando você vai mandar para o histopatológico, é um câncer do sol, um carcinoma de células escamosas, tá? Porque, infelizmente, os nossos cães, o gato não tanto, mas o cão, eles adoram tomar sol de barriguinha para cima, entre as 10 e as 2 da tarde. O melhor é de meio-dia. Aí eles fazem queimadura, de barriga lá para cima. E, assim, tem esses tipos de tumores também que podem acometer a glândula mamária, tá? Não necessariamente do tecido mamário, ok? Então, é isso, você tem muita coisa ali agindo, tá? Compreendo. E essa convivência com o ser humano, embora traga muita coisa boa, mas também vai criando neles algumas, vamos dizer assim, algumas patologias, dependências. Uma coisa interessante que
Fale, pode falar. Uma coisa interessante dessa intimidade que o cão tem muitos estudos hoje em oncologia, em veterinária, que eles rastreiam a prevalência de câncer nos tutores. Porque como o cão vive naquele ambiente do tutor, se ele tiver uma tendência pelo meio ambiente, pela poluição, tudo, desenvolver o câncer, ele vai desenvolver primeiro que o tutor. Então, hoje tem estudos correlacionando isso. Né? Como eu falei para você, há uns anos atrás, 5 anos atrás, eu fui fazer estágio em São Paulo, na ONCO, e eles estavam pegando uma incidência muito grande de câncer de pulmão em cães, coisa que praticamente era raríssimo, câncer primário. Tá? E eles estavam tentando, tinha um estudo, não me lembro se era uma tese de mestrado, de doutorado, que estava relacionando a poluição com o surgimento desse câncer de pulmão naqueles cães. E depois eles começaram a correlacionar com o tutor. E isso é muito interessante porque é para mostrar que o cão hoje ele também sofre dessas doenças modernas, como a obesidade, ansiedade. Eles só não ficam na frente do celular e do computador, mas... Ainda não. Mas é interessante isso. É interessante. E tem, assim, inclusive um senso comum no popular que cães e gatos, especialmente, outro dia eu escutei de uma senhora, já bem idosinha, que ela dizia isso: olha, minha filha, é sempre bom ter um animalzinho em casa, porque, às vezes, eu achei interessante, você ressaltou isso daí com relação ao câncer. Às vezes, o animal absorve a energia daquele ambiente, ou até mesmo daquele tutor, e ao invés do tutor vir desenvolver uma doença, ou até que ele venha, mas o animal desenvolve antes. Existe algum estudo, alguma comprovação científica disso? Você diz assim, para o lado psicológico? Psicológico. Ou energético, não é? O senso comum é a energia. Se, por exemplo, se algo for acontecer para o dono ou para o tutor, o animal absorve. Olha, tem alguns livros que falam que o cão prevê isso. Alguns estudos que o cão, o cavalo também, eles conseguem prever, por exemplo, quando a pessoa vai ter um ataque epilético ou quando vai entrar numa crise hipoglicêmica, tá? Ele consegue sentir essa alteração. Né, vamos assim dizer, de energia ou de hormônio, ou de ferormônios, né? Mas é uma coisa que, sim, eles absorvem muito. Agora, deve de ter algum trabalho nessa área, né? Eu desconheço. Mas eu já li alguns livros que tentavam explicar o porquê que o cão consegue perceber quando que o dono vai chegar. Às vezes o cachorro está lá deitado, do nada ele levanta e vai para a porta. E você, e aí? Daqui a pouco, dá 5 minutos, está lá o dono dele. E aí? Isso. Ele sente o cheiro, ele escuta o motor do carro. E é um livro que eu li, e interessante que esse experimento eles colocaram uma câmera na casa, e o tutor, ele chegava em várias horas, pegava vários caminhos diferentes, e o cachorro não errou uma. E aí, você me explica? E aí? Né? É uma relação muito bonita. Inclusive, alguns médicos, alguns pediatras e até mesmo geriatras passam, né, dão essa ideia de ter um animalzinho para ajudar aquela pessoa, ou idoso, ou uma criança, a aliviar um pouco o seu estresse, né, a melhorar o seu humor e também a sua forma, seu comportamento, né? Falhou o áudio. O comportamento... que a presença e essa relação com um animal doméstico, ela ajuda no comportamento, ajuda na questão do estresse, da solidão, não é? Muito utilizado hoje. Isso é muito importante. É uma coisa que eu vou abordar. Muitas vezes eu vejo médicos, né, falando que quando a mulher engravida ou quando tem um filho, tem que tirar o animal da casa, né?
O cão, o gato, ele estando vacinado, ele vermifugado, ele não tem como transmitir alguma coisa para a gente, entendeu? Não tem. Então, o malefício psicológico de você tirar esse pet de dentro desse ambiente é muito grande e sem motivo, tá? Porque a criança alérgica, ela vai ter alergia a tudo, né? Se bem que tem estudos hoje que falam que a criança que tem cão, logo de pequenininha, ela tende a não ter muita alergia, né? Não desenvolve, enfim. Né? Mas isso é muito interessante. Né? Essa relação aumenta a imunidade até. De imunidade. O estresse abaixa a imunidade, né? Isso. Aí teve até falaram do gato que estava com Covid, que andou saindo aí no jornal. Eu falei assim, coitado do gato, né? Não, ele não vai transmitir, não. Pode ficar tranquila. Mas você falou de algo muito importante, porque também é senso comum entre as pessoas, lógico, leigas, que não têm conhecimento de que, especialmente o gato transmite doença, tem aquela história do puxado, né? O gato da bruxa, o gato preto, Isso é lenda, ou assim, é como você disse, um animal que vive dentro de casa, que é tratado, vermifugado, vacinado, que tipo de doença ele poderia transmitir? Ou não tem? Não tem. É claro que a gente vamos separar aí as pessoas imunossuprimidas. Imunossuprimida é uma coisa, certo? Tratamento quimioterápico, aidéticos, tudo. Aí eles podem, inclusive, pegar alguns tipos de fungo que vivem normalmente no pelame do cão e do gato. Só que, assim, pessoas imunocompetentes como a gente, não tem problema. Eu lembro que, às vezes, vinha grávidas que falavam que o pediatra mandava tirar o cão, mandava tirar o cão e o gato tinha que ser crucificado, de cabecinha para baixo, certo? Porque ele transmitia isso e aquilo. Não, isso não é verdade, isso não procede, certo? Eles não transmitem. E uma coisa básica que a gente está aprendendo hoje nessa era da pandemia é higiene. Higiene. Se você tem um animal, mexeu nele, por mais que seja o seu cãozinho fofinho, mexeu nele, lave a mão, tá? Tenha um pouco mais, assim, evite beijar o cão, certo? Beijar na boca, tudo, porque o cão é o cão. Ele lambe algumas partes, certo? Ele lambe algumas partes. Ele tem, assim, muitas vezes, problema de doença periodontal, né? Então, eu acho que aí tudo a gente vai rodar, e a gente vai parar no quê? Na higiene. Na higiene, tá? Verdade. Mas aí a gente vai àquela questão, antes da gente começar aqui a entrevista, a gente estava falando sobre isso, né? Você trazer muitas vezes o animal para ocupar o espaço do humano. Então, hoje a gente tem muita gente morando em apartamentos, então não tem essa parte externa, essa área externa onde o animal fique, ele vive no mesmo ambiente do seu tutor. E muitos, inclusive, dormem na cama, né? Isso pode gerar... Como é? Muitos, inclusive no meio. E, às vezes, até o coitado do marido dorme no chão. Mas o fato do animal estar em cima da cama, isso tem algum problema para o humano ou não? Ou tudo isso é lenda Se a pessoa for alérgica, mesmo alérgico, ele não vai ser legal, mas no geral não, tá? Agora, segundo os psicólogos, né, caninos, você dormir junto com um cachorro, você perde a sua dominância, né? Então, mas isso aí, olha, eu acho que cada caso é um caso. Porque até o cão, ele tem uma personalidade, cada cachorro e cada gato é uma personalidade. Então, tem aqueles vingativos, tem os rancorosos, tem aqueles que são dóceis. São, assim, é muito estranho, é diferente. É como o ser humano mesmo. Olha, só falta falar. E falando do gato também, o gato tem aquela coisa que o gato não gosta do dono, ele gosta da casa. Não, o gato, ele é muito apegado ao dono. Ele é muito carinhoso, só que ele é na dele, entendeu?
é um animal que ele ainda mantém um pouco do instinto selvagem, ele não é tão dependente do ser humano, mas ele é tão carinhoso quanto, tão protetor quanto um cão, entendeu? Coitado do gato. Mas, né, só os egípcios, eu acho que adoravam os gatos. Depois da Idade Média, coitados. Mas eu acho que isso tem mudado, né? Houve um período que realmente o gato era associado à bruxaria, não sei o quê, era um animal místico, né? Então criou-se toda aquela ideia, assim, mas hoje em dia a gente vê muito, e até mesmo pela vida em apartamentos cada vez menores, e o gato é o animal ideal, né? Inclusive, há uma coisa que se fala que o gato, ele gosta muito do ambiente, diferente do cachorro que precisa dessa vida externa, de passeio, porque senão fica muito estressado, né? Mas o gato, ele muito dentro do ambiente, ele também estressa. O que é que nesse comportamento difere do gato e difere do cachorro? O gato, ele é metódico. Se ele acorda às 8, ele come às 8h30, ele gosta de rotina. Mas o gato, ele também precisa de espaço e ele precisa gastar energia. O gato tem um instinto de caça muito grande. Então, se o gato fica o tempo todo trancado, fechado, ele vai estressar, tá? Ou, muitas vezes, aquele tutor que fica em cima demais dele, né? Às vezes até sufoca o gato, tá? Ele acaba fazendo o quê? Se automutilando. É quando você vê as lambeduras psicogênicas, né? E o cão é do mesmo jeito, é como a gente. Tá? Se a gente ficar enclausurado, a gente está vendo isso na pandemia, enclausurado, a gente vai ter um distúrbio psicológico aí, tá? Só que a gente sabe que tem raças que têm muito mais energia do que outras. Então, não tem como você comparar, por exemplo, um Shih Tzu, certo? Que é um cachorro de raça tranquila, mais tranquila, por exemplo, com um Beagle. Beagle é um cachorro extremamente ativo. Não dá para você ter um Beagle num apartamento. Não dá para você ter um labrador, certo? Que são cães de muita energia. Tá? Então, você tem que selecionar aquele cachorro, aquela raça que seja adequada para aquele ambiente que você está indo. Por isso que hoje o gato está aumentando muito a população, porque é um gato que se adapta bem à vida dentro do apartamento. Tá? O cão não, tem cães que realmente eles sofrem. Aí eles vão desenvolvendo o quê? Hoje falam tanto do outubro, né? Pet rosa, mas o maior problema de doença hoje em cães e gatos é as dermatopatias, entendeu? É problema dermatológico. A incidência é altíssima de alergias, de atopias, de problemas de lambeduras psicogênicas, e todas essas doenças, tá, dermatológicas, elas vão acabar desenvolvendo lá na frente, com 9, 10 anos, em cânceres de pele. Cânceres graves, como linfoma cutâneo, mastocitoma e tantos outros. E isso tudo, Ivete, é a genética. Hoje você tem, eu costumo brincar que quem compra um pug, um bulldog francês, é o combo da NET, ele vem com 3 doenças básicas, entendeu? Porque a raça está realmente muito comprometida. Você tem problemas aí congênitos e genéticos na raça que estão estão influenciando na qualidade de vida desses pacientes. Eles começam a sofrer, por exemplo, o bulldog francês, com 2, 3 anos, ele já começa a sofrer de problema de coluna. É uma coisa que você viria isso lá na frente, com um paciente, um cachorro idoso, com 12, 13 anos, entendeu? Tá? Mas isso provoca excesso de alimento? Não, genética. Pura e simples genética. Não tem uma seleção genética, entendeu? Tá? A mesma coisa acontece com o câncer. Hoje você sabe que tem cânceres extremamente agressivos, que estão diretamente relacionados a algumas linhagens de Golden Retriever. Tá? Então, eles até usam nos Estados Unidos, eles usam os Golden Retrievers para fazer a parte de DNA, na parte de oncologia, exatamente porque a incidência é tão alta que é mais fácil de achar, vamos assim dizer, para vocês entenderem, né? Tá? É claro que não é o campeão de todos, no pedestal, o rei absoluto é o bulldog inglês,
tá? Ali realmente é uma raça muito complicada, tá? Então, assim... é muito caro. Hã? E é muito caro também. Você não ganha um cachorrinho do dog inglês. Mas por que ele é caro? Ele não consegue cruzar, tem que ser por inseminação artificial, não consegue parir, tem que ser por cesárea. E assim, além de ele ser caro, ele vem com kit completo. Aí vem com aquele programa completo, entendeu? Com todos os canais. Aí vem problema de pele, problema de locomotor, problema respiratório, problema cardíaco, enfim, né? Então, e uma coisa importante que a gente está falando é que o tutor, ele quando vai procurar um cão, ele tem que estudar essa raça, entender a raça, ver o que pode acontecer, porque você, quando pega um filhotinho, aquilo é para o resto da vida, entendeu? Você tem que assumir essa responsabilidade. É na tristeza, na alegria, na saúde e na doença, tá? Porque quando aí o pessoal vê um cachorro que está dando trabalho, ele vai se desfazer. É a mesma para o cão, é como se a mãe estivesse desfazendo. Eles entendem. Ele vai ter a dor emocional, né? É desumano. Agora melhorou um pouco, mas há uns anos, há algum tempo, tenho aí meus 25 anos de carreira, tinha muita gente que chegava para mim no consultório e perguntava se o cachorro tinha dor ou se tinha sentimento. Aí eu parava um pouco e ficava meio que pensando, aquela pessoa está tirando sarro da minha cara ou está falando sério? Entendeu? Porque todos os animais, eles têm sentimento, eles têm alma. O que eles não têm é um raciocínio, tá? Então, assim, um raciocínio que eu acho que eu duvido muito, tem alguns cães que tem. O pensamento contínuo, ele não tem o pensamento contínuo, mas muitas vezes... Olha, eu duvido, viu? Porque eu já vi cada tutor me relatar coisas que eu acho que só falta o cachorro fazer conta, entendeu? Porque eles são danados. Eles estão numa adaptação muito grande, que eu acho que daqui uns 10, 15 anos, sei lá, eles vão estar falando com a gente. Eles acham que eles falam, é a gente que não entende. A gente é que não entende, é verdade. A gente não entende. Tá? Simona, agora você trouxe aí vários aspectos, e uma coisa importante que você falou, principalmente nesse período de pandemia, nós estamos aprendendo a conviver mais com a higiene, que deveria ser, né, um hábito comum, mas a gente sabe que ainda é questão de aprendizado mesmo. Então, tem uma dúvida que sempre fica com relação aos animais. A necessidade do banho, a periodicidade do banho. A gente vê que o banho para o cachorro talvez seja uma necessidade maior, para o gato não. Eu já ouvi relato do tipo... Essa do gato foi já ouvi coisa de que gato não é... O ideal é que não banhe ele, porque é um animal que se banha. Como é que a gente poderia vivenciar a questão da higiene sem os excessos, mas dentro da real necessidade? Olha, vamos falar do gato. Primeiro que gato não deveria tomar banho, nunca tomou banho. Foi de uns anos para cá que inventaram essa história de tomar banho, tá? Não se dá banho em gato. Agora, eu concordo, você tem um persa, tá? Um persa, um gato feito, vamos assim dizer, que tem aquele pelo, aquela coisa, então ele vai precisar, certo? A gente tem que usar uma certa bom senso nisso. Mas o gato em si, de pelo curto, tudo não tem necessidade. Você não precisa dar banho em gato. É uma violência para ele. O coitado passa o dia todo se lambendo, se lavando, aí você chega lá, bota um cheiro nele e ainda bota perfume. Tá? Fora que é um estresse. E o que eu vi também é que tira um pouco da identidade dele, né? Toda essa manipulação. Em relação ao cão, o cão é assim, teoricamente, o cão ele não precisaria tomar banho. Se a gente for ver os huskies siberianos no Alasca, eles não tomam banho. Os cães em outros lugares, os cães de trabalho praticamente não tomam. Tá? Mas a gente vai voltar naquela história. Hoje o cão deixou de ser do quintal para ser de em cima da cama. Aí, realmente, você tem que manter uma certa higiene. Mas o cão, ele seca o pelo, mas o couro ele não seca. Tá? Ele demora muito mais tempo.
Então, aí, no mínimo, você tem que dar um intervalo de 7 dias para dar um banho nele. Só que o cão, ele aceita, tem cão que adora tomar banho, ele deita, fica de barriga, para ele é um prazer estar tomando banho, tá? Então, ele já encara diferente. Você pode fazer. Agora, por exemplo, raças de pelo muito denso, husky siberiano, chow-chow, samoyeda, que parece que andou parecendo samoyeda aqui em Maceió, tudo, são cães que não deveriam tomar banho, tá? Ou se tomasse banho uma vez por mês, certo? Aí o excesso do banho, esse sim, vai também predispor a problemas de pele, porque você está tirando a proteção. Aí o que você faz? Você pode dar um banho numa semana, na outra, você limpa ele só os pelos, porque o cão, ele não soa pelo corpo. Ele vai soar por onde? Pela boca, pelo fêmur e pelas patinhas. Ele não soa como a gente, como o cavalo, que fica todo molhado. Então, ele não precisa tomar banho. É só você limpar o pelo. Aí você tem um monte de produtos no pet shop aí de banho a seco, tá? Não tem? E aí, para o gato também haveria essa necessidade ou nem o banho a seco? Olha, se for um gato que dorme com você, eu acho que seria interessante. Mas um gato que não tem lá, tá lá, deixe ele se lava. Porque um animal limpo é gato. Ele é extremamente limpo. Cachorro já é interessante. Tem aqueles cachorros que são extremamente asseados e tem aqueles que são imundiça, como fala. Muito porco demais, bagunceiro, aquele que deita no xixi, sabe? Tem cachorro assim. E tem outros que, nossa senhora, se molhar a pata, para ele é a morte, porque ele está com a pata molhada. É interessante essa personalidade deles, né? É interessante, assim, tem gato e cachorro também que solta muito pelo. Isso tem a ver, que aí também é algo que eu já ouvi, isso tem a ver também com o tipo de ração, ou é natural essa renovação da pelagem? Olha, se você está dando uma boa ração, de boa qualidade, o pelo do cão vai ser lustroso, sedoso. Na hora que você faz uma consulta, eu já sinto a textura do pelo, eu já sei que o cachorro está bem assim, a comida está dando os nutrientes suficientes para o pelo. Agora, a queda de pelo é racial, tá? Um cachorro que cai pouco pelo, Shih Tzu, Lhasa, Maltese, Yorkshire, Poodle, cão que solta extremamente pelo, muito pelo. Dachshund, Pinscher, são os cães de pelo curto. Labrador, então, Rottweiler. O Labrador e o Rottweiler, eles têm 3 mudas ao ano de pelo. Quer dizer, quando ele está acabando de trocar uma, ele já começou a outra. Então, você vai ter eternamente pelo na sua casa, certo? Então, não adianta. Se você não quer pelo na casa, você pode escolher o pelado mexicano, certo? E aquele chinês que não tem pelo. Mas, mesmo assim, eles soltam o pelo ali daquele penachinho que eles têm na cabeça, tá? Mas é difícil você ter queda de pelo pela alimentação, é mais mesmo pela troca. E aqui em Maceió, pelo calor, eles têm uma tendência a trocar um pouquinho mais. Tá? Entendi. Então, tem aquelas coisas, você tem um convívio, tem um trabalho emocional muito grande nesse contato estreito com o animal, mas tem que estar aberto também a viver essas adversidades que fazem parte desse convívio também, né? Como tudo. É filho, entendeu? É um filho. Então, ele vai soltar pelo, ele vai fazer cocô, vai fazer xixi, vai roer o seu tapete. Enfim, o cachorro ele pode ser reinão, pode não ser. Né? Isso que eu falo para você. Quando você pega um filhote, você tem que assumir. Né? E também, aí se a gente for jogar de novo lá para a parte lá atrás do câncer, né, da idade, do cão geriatra, né, você também começa a ter que ter os cuidados. É quando você realmente vai ter o cuidado com eles. Né? Porque eles velhinhos vão ter problema de coluna, hoje de 10 cães geriatras, 9 sofrem de dor articular, certo? A taxa é muito alta de dor nas articulações. Eu não estou falando, sim, do câncer, né? Porque o câncer é uma coisa que também aparece no cão idoso, certo? Mas o que mais eu ouço no consultório, o cliente, poxa, doutora, ele nunca teve isso, mas ele nunca teve 12 anos, foi agora que ele teve. Né? Mas é quando realmente a pessoa vai gastar com ele, porque a gente acaba tendo um vovozinho.
né? E um questionamento que eu vou colocar aqui, o pessoal fala muito da quimioterapia, né? A quimioterapia, ela praticamente no cão, ela não faz efeito colateral, não cai o pelo, só uma ou outra droga que faz cair o pelo, mas não cai o pelo, ele, no máximo, um vômito, uma diarreia. Eu, assim, faz anos que eu não preciso internar um paciente por causa de efeitos de quimioterapia. E o gato, em contrapartida, o gato, ele é melhor ainda, porque ele é mais resistente aos efeitos colaterais da quimioterapia. Né? Então, às vezes, chega lá o tutor com um cachorrinho com câncer, com isso, que precisa fazer uma quimioterapia e fala assim, mas ele é tão velho, ele não vai aguentar. Vai, eu já fiz quimioterapia em paciente com 17 anos. Porque você tem uma visão da quimioterapia, né, de tratar, de que vai cair o cabelo, aquela coisa que você vê no ser humano. Tá? A filosofia da oncologia em pequenos animais é o quê? A gente entra uma dose mais baixa, a dose mínima efetiva, tá? Porque a gente, na realidade, vai visar o quê? A qualidade de vida. Então, muitas vezes, essa quimioterapia, ela dá qualidade de vida para esse paciente, mesmo que ele não tenha mais, porque é um câncer muito agressivo, enfim. Mas você consegue qualidade de vida. Eu costumo falar, gente, se a quimioterapia fizesse mal para o cachorro, por que ele engorda durante o tratamento? Né? Porque você trata a doença, porque o câncer é uma doença sistêmica, certo? Você trata essa doença, ele se sente bem, ele começa a comer, começa a interagir, certo? Tira aquele estresse da dor. Tá? Então, assim, é interessante, hoje falam muito, né, nessa parte de geriatria, de bem-estar, né, Ivete? Então, assim, é interessante. A veterinária, ela avançou muito, né? Assim, você leva um animal, leva o seu pet para uma clínica, e aí é o teu caso, né? A tua experiência com clínica. Tem exame para tudo, vocês investigam, vocês fazem diversos tipos de cirurgia, assim. Então, hoje, o tempo de vida, né? A qualidade de vida também aumentou para eles, né? Assim, desde que eu me formei para agora, o desenvolvimento da medicina veterinária está sendo muito grande. Tá? Se a gente for para a parte de cardiologia, para a parte assim, o desenvolvimento é imenso. A gente também na parte de oncologia, eu acho que há uns 20 anos atrás não se falava em quimioterapia, em tratamento quimioterápico. Hoje já é uma realidade. Né? E assim, você fala dos exames, de coisa. Maceió aqui a gente tem, não é muito bem servido, assim, vamos dizer, com tomografia, essas coisas, mas o que a gente tem aqui, a gente consegue fazer bem a medicina veterinária, né? Porque acima, sempre é o que eu falo, que a clínica médica ela é soberana, o bom exame clínico é o ideal. Você examina bem aquele paciente, ali você vai saber qual exame que você vai solicitar, entendeu? Isso, assim, a gente tem essa gama, essa possibilidade hoje de testes, de coisa que uns anos atrás eu não tinha nada disso. Eu tinha meu esteto e meu termômetro. Né? Era bem básico mesmo, né? Bem básico. E não havia também esse cuidado dos próprios tutores, né? Tinha esse pensamento que aí eu acho terrível, que uma doença, ou como no caso do câncer, ou já a velhice, ia e sacrificava o animal, né? Isso aí dá uma outra entrevista. Tá? Eu tenho, de uns anos para cá, eu comecei a mexer com oncologia. Quem mexe com oncologia mexe com a morte, né? Então, a gente tem que ter... Eu sou médica veterinária, sou formada para cuidar de cachorro e gato. Mas eu tenho, no meu consultório, eu tenho que ter uma visão multifatorial. Eu tenho que ver o cão, o dono e o ambiente. Então, eu fui atrás de ver se eu conseguia aprender a saber falar com as pessoas, conseguir identificar um comportamento, porque não é fácil você chegar e falar, olha, o teu cachorro tem 3 meses de vida e ele vai morrer. Não tem mais o que fazer. Tá? O médico faz, aí manda para o psicólogo, por isso eu não tenho. Então, eu tenho que ter aquele jeito, aquela coisa, porque senão
Eu já tive tutores que o cachorro teve uma crise, uma coisa, e foi parar no hospital com uma ameaça de derrame. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com como a gente fala, com como a gente aborda. E esse assunto da eutanásia é uma parte que eu tenho que necessariamente abordar, tá? Então, eu fui atrás de procurar, de estudar essa parte de psico-oncologia, de entender como que a gente, como que eu faço para abordar. E, inclusive, Vete, a parte religiosa, entendeu? Porque, às vezes, eu tenho um tutor que ele é budista. E aí? Eu tenho que ter argumentos, tá? Outro dia fui um espírita, eu tive que discutir com ele algumas coisas espíritas, e você tem que abordar isso, né? Então, é uma coisa interessante para você abordar esse lado espiritual, na realidade, porque as pessoas pensam, nossa, eu estou matando, eu estou me livrando, tá? E você tem que... Então, a eutanásia ainda é uma prática comum. Sim, a gente é a única profissão que é autorizada para ser realizar a eutanásia. E dizem, segundo, que é um dos motivos pelo número tão alto de suicídios em médicos veterinários, porque a frustração profissional é muito grande. Então, isso aí é uma coisa que você tem que saber lidar com isso, certo? Você tem que ser muito bem resolvido, vamos assim dizer, para poder orientar, porque chegam uns momentos, Ivete, que você... por isso que eu falo que vai dar outra coisa. Você vê que você já esgotou todas as possibilidades, entendeu? Aquele tutor, ele está exausto. Tudo que você poderia fazer por aquele paciente, você já fez. E não tem mais o que você fazer. Você não pode deixar a doença seguir o seu curso. Vai ser cruel demais. Cruel. Um ser humano vai para o hospital com todo recurso, ele induz um coma e espera. Tá? Hoje se fala muito em distanásia na medicina. Tá? A distanásia é o inverso da eutanásia. Não sei se você já ouviu falar desse termo. Tá? A distanásia é quando você prolonga o momento da morte. Tá? A pessoa quer, é o que eu brinco assim, a pessoa que está querendo ir não estão deixando. Tá? Você está prolongando o sofrimento daquele. Com aparelho, com tudo. E hoje se fala muito em cuidados paliativos, né? E isso é muito importante porque você tem que falar com o tutor, orientar isso nessa parte de oncologia, tá? E falar, olha, e chegar ali, saber reconhecer quando é a hora e falar para ele, parou, chegou. E você tem que dar aquele suporte psicológico para ele, aquele apoio, para ele poder tomar essa decisão. É uma decisão extremamente cruel, entendeu? Eu posso falar de cátedra, porque, como eu gosto muito de Rottweiler, todos eles foram eutanasiados, né? E, então, assim, é uma coisa que Deus colocou eles na nossa vida como anjos, e eles não merecem sofrer. E eles sofrem calados. Muitas vezes chegam para mim e falam, mas doutor, ele não geme. O cachorro não geme. Para ele gemer, ele tem que estar com uma dor assim excruciante. Eu já vi cachorro chorar de dor. Você vê as lágrimas escorrendo de dor, certo? E ele não chorar. E ele ainda está lá balançando o rabinho para você. Então, eu acho que é um assunto muito polêmico, tá? Envolve muita coisa, mas, infelizmente, para a gente que mexe nessa área de geriatria, de oncologia, tem um momento que a gente precisa deixar eles irem com dignidade, sabe? Porque o próprio termo eutanásia é morte digna, tá? É muito complicado isso. E você tem que respeitar, né, a vontade do tutor. Simona, é maravilhoso. Eu passaria mais uma hora, a gente ingressaria agora numa outra temática e passaríamos mais uma hora conversando. Eu quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite, né? A gente sabe que, como você disse, já faz vários anos que iniciou esse movimento, mas é bom a gente falar sobre o Outubro Rosa Pet, porque a gente vai falar sobre patologias, sobre oncologia nos animais e também sobre essa relação
tão rica que é a nossa relação dos seres humanos com os animais de estimação. Eu te agradeço, deixo você à vontade para as suas despedidas e você aproveita, se tiver algum ponto da nossa entrevista que você acha que ficou faltando, tocar a respeito, falar melhor, fique à vontade. Olha, eu agradeço muito o convite, foi muito legal, eu gosto disso, assim, tá? Eu acho que esse bate-papo, eu gostei dessa história da live também, achei interessante. E assim, o que eu posso dizer para os seus ouvintes, né, é que respeitem os animais, que o povo que respeita o animal, ele vai respeitar o próximo, né? A gente vê, conforme você cuida do seu animal, você mostra, ensina para o seu filho como ele tem que cuidar e respeitar, né? E como eu falei para você, eles são anjinhos que Deus mandou para guardar a gente, né? Se a gente for ver dos animais domésticos, o que menos vive é o cão, tá? A galinha vive mais do que eles, vive 15, 16 anos, tá? Então, assim, animais que realmente são, eu falo cão, mas é o gato também, são animais realmente diferenciados. O cão, desde que o homem começou a caçar, o cão já faz parte desse convívio, né? Então, já está no nosso DNA isso, né? Ter o cão, e a gente tem, eu acho que é a obrigação moral de respeitá-los, entendeu? É isso, e aí eu fico à disposição, certo? Que mais? Eu posso falar, assim, acho que já deu para perceber que o meu negócio é mexer com velhinho, né? Aí é o que eu mais atendo. Quando chega um filhotinho lá para vacina, a gente faz uma festa lá na clínica. Um filhote, que bom, né? Que a média lá de idade é 15. Então, esqueçam, se for chegar lá, não tem preferencial. Sim, maravilha, querida, muito obrigada. Leva o nosso abraço para a Clínica Sanches e Ferri Veterinária. Lá no Farol. Isso, lá no Farol, aqui em Maceió, Alagoas, né? E eu tive um prazer imenso de conversar com a Simona Sanches e trocar, né? Na verdade, trocar ideias sobre essa relação tão bonita que é a relação do homem com o animal, e, logicamente, essa relação também inclui cuidados, responsabilidades, né? Respeito, como ela ressaltou. Então, um abraço, obrigada, né? Um abraço. E aqui, então, a gente vai finalizando o programa Utilidades, lembrando a você que Utilidades, ele tem reprise. Ele vai ao ar sempre às 14 horas, aos sábados, mas também reprisa nas terças-feiras, às 18 horas, e na quinta-feira, às 10 horas da manhã. Assim, a gente leva os assuntos que a gente trata aqui a um público mais amplo, lembrando que estamos falando pelo YouTube da Rádio Deus Conosco, também pelo Facebook e direto na Rádio Deus Conosco. O endereço eletrônico é www.radiodeusconosco.com.br. E a gente se despede e já deixa aqui o convite marcado para a próxima semana com mais uma entrevista. Um abraço, tudo de bom, muita paz. A Rádio Deus Conosco apresentou Utilidades, um programa sobre assuntos que você já conhece, mas sempre é bom lembrar. Produção e apresentação, Lia Milhomes e Alberto Cabuz. Realização, Rádio Deus Conosco.